Olá, meus amados, bom dia a todos, tudo tranquilo, tudo na santa paz. Galerinha de Uruçuí do Piauí, bom dia. Cadê o meu povo lindo de São Pedro? Está por aí? Bom dia. Então, olha aí, rapaz, quem está aí? Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras do Piauí, Eliseu Martins, minha querida colega professora Gemima, bom dia para você. Guaribas, olha só que maravilha, rapaz. Uruçuí do Piauí. Então, Uruçuí, Guaribas, Eliseu Martins, Cajazeiras, Baixa Grande do Ribeiro. Estamos por aqui na nossa aula de hoje envolvendo a parte de interpretação textual. Na semana passada nós já tivemos aula de interpretação, vamos dar continuidade. Então, eu queria que vocês participassem bastante, né, da aula, a fim de que nós, né, tenhamos mais conhecimento de mundo aqui, tá bom? Podemos começar? Eu tenho um roteiro, né, a ser seguido, e eu queria só compartilhar com vocês esse roteiro. Vamos aqui, venham comigo aqui. O objeto do conhecimento são as condições de produção, circulação e recepção de discursos e atos de linguagem. Vamos mexendo aí com a interpretação de texto. O que é que nós queremos, né, para o nosso aluno ao final deste encontro, né? O objetivo é ler, compreender, interpretar e produzir textos de distintos gêneros, a fim de aperfeiçoar a comunicação oral e escrita. Eu não sei se vocês sabem, mas compreender é diferente de interpretar. Interpretar vai além da compreensão textual. Quando você compreende um texto, né, você visualiza aquilo que está lá no texto, né? O texto é algo mais objetivo, enquanto que a interpretação ela é mais subjetiva, né? Quando você interpreta, você deduz a partir da leitura, né? A partir daquela leitura, você faz uma releitura. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado com a compreensão e a interpretação. São coisas diferentes. Geralmente, a compreensão, quando a questão é de compreensão textual, ela começa assim, ó. De acordo com o segundo parágrafo, conforme o autor, né? Em consonância com o que ocorre na linha 10, a interpretação ela já tem enunciados diferentes, né? Pode-se inferir a partir da leitura do texto. Quando ela diz pode-se inferir, ou seja, pode-se deduzir. A coisa não foi escrita, mas ela foi dita. A coisa não foi escrita, mas ela foi dita, né? Você fez uma releitura, né? E passa a ter pontos de vistas, né, em relação àquilo que você leu. Então vamos lá. A construção de conhecimento sobre o texto, a sua produção e a circulação. O que acontece? Aqui são algumas coisinhas básicas de que nós precisamos para depois, né, fazermos aqui a interpretação. Bem, nós temos o texto em si. Esse texto, né, ele pode ser escrito de forma formal, como também ele pode ter um registro informal. Pode ter.
formal ou informal. Por exemplo, aquela redação que você vai produzir lá para a sala de aula, para a sua prova, então lá para o Enem, ela tem que ter um registro formal. Porque o registro informal, ele é mais para o nosso dia a dia, para a gente bater um papo com um amigo, com o pai, com a mãe, né? Então, eu não preciso da formalidade. Agora, se você vai construir um texto científico, o registro a ser utilizado para esse texto é o registro formal. Você vai ter que saber a língua culta, padrão. Aí você vai se preocupar com a regência, com a concordância, com a pontuação, né? Porque senão você vai produzir um sentido diferente daquele que você pretendia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que é que nós podemos encontrar mais por aí? Esse texto, né? Ele apresenta diferentes condições de contexto social de sua produção e circulação. Diferentes condições do contexto social de sua produção e circulação. Ou seja, você pode utilizar o texto, né, em uma situação mais sem compromisso, mas uma outra com certo grau de compromisso com o que é padronizado pela língua. Tá bom? Muito bem. A partir daí, a gente vai para uma outra situação. O que é um texto? Quando nós falamos, também produzimos textos ou eles são apenas escritos? Para que servem os textos? O que é um registro formal e um informal? Em quais condições se produz um texto? Onde é que eles circulam? O que leva em conta na hora da produção? São perguntas que nós temos que responder, não é? O texto ele só é produzido por meio da linguagem escrita? Não. Por meio da linguagem falada também. Né? E quando há um texto? Quando há um texto, tem que haver um entendimento daquilo que se lê. Tem que produzir sentido. Se não produzir sentido, nem texto é. O registro formal é aquele que se apropria, né, da língua padronizada. O informal, não. É mais desprovido, né, da linguagem formal. Né? Vem a interrogação aí, você está se perguntando, e aí as respostas vêm. Nós tentaremos dar respostas a essas questões para que, ao final, você perceba que os textos não existem do acaso. Muito se pensa, se considera e se leva em conta quando se produz textos. Então, eu tenho que saber qual é o meu público-alvo. Eu vou escrever um texto para quem? Eu vou ter que utilizar uma linguagem adequada ao meu receptor. Quem é o meu público? Né? É ele que vai dizer se a linguagem empregada vai ter registro formal ou informal. Você já se perguntou o que é, de fato, um texto? Geralmente, nós entendemos o texto como um conjunto de frases, não é? Algo que foi feito para ser lido. Mas a definição de texto não é tão simples quanto parece, viu, turma? Não é tão simples quanto parece. Vamos lá. Os textos não são apenas escritos. Eles também podem ser orais, né? Opa, volta. Né?
escritos e também podem ser orais. Eles não são simples amontoados de palavras ou frases. Eles precisam fazer sentido. Para ser um texto, precisa ter sentido. Nós precisamos compreendê-los para que eles sejam textos. Bom dia, Alencar Arsênio, David, José William, Karen, essa galera toda que está conosco. Uruçuí, né? Nesse sentido, uma única palavra é capaz de transmitir uma mensagem de sentido completo. Por isso ela pode ser considerada um texto. Mas o que leva um texto a fazer sentido? Isso depende de alguns fatores, como o contexto, né? E o conhecimento de mundo, né? A gente tem que tomar cuidado. Porque em algumas situações, algo só vai produzir sentido para a gente, né? Se nós tivermos um determinado conhecimento de mundo. Perfeito, turma? Certo, turma? Se você me responder, ok, professor, né? Esse ok, professor, é um texto. Porque produziu sentido para você. Vamos lá. Olha só. O que é que você visualiza aí? Vocês acham que um texto, ele pode ser apenas uma imagem? Pode ou não pode? O que é que você consegue... Esse texto aí, que está bem aí, pode, só uma imagem. O que é que você consegue visualizar aí? Diga aí. Hein? O que é que seu conhecimento de mundo leva você a compreender essa imagem aí? Diga aí para mim. O que é que vocês estão vendo, turma? Hein? Vocês estão vendo aí um prédio, né? Um prédio em chamas, fogo, não é, turma? Vamos lá. Agora vamos analisar o seguinte. Qual a ideia que a imagem ao lado nos remete? O que ela nos faz pensar? Certamente, se nós ouvíssemos a palavra socorro sendo proferida, nós compreenderíamos muito bem a situação e o que ela queria dizer. Dessa forma, socorro pode ser considerado um texto, né? Então, se tem alguém aí, nesse prédio, e você ouve esse nome, socorro, ela produz sentido. A pessoa está em apuros, ela está querendo ser ajudada, ela está querendo ser salva daquela situação. Olha como é interessante o contexto. Um socorro, sem estar dentro de um contexto, indubitavelmente ela não vai produzir sentido, não é, turma? Cuidado, viu? Olha só, o nosso conhecimento de mundo, nossas experiências acumuladas ao longo da vida, nos fazem compreender que diante de um incêndio, qualquer pessoa que lá esteja, precisa ser socorrida com urgência, estando ela ou não ferida. Dessa forma, não nos seria estranho ouvir a palavra socorro, agora entendida como um texto, pois a compreenderíamos na sua plenitude. Estão percebendo aí o que é um texto, turma? Então, se você vai fazer uma interpretação textual, você precisa saber o que é um texto. É óbvio, né? É óbvio. O contexto, ele pode ser explícito, quando é expresso por palavras. O texto em que se encontra
frase ou a frase em que se encontra a palavra. O implícito, quando está embutido na situação em que o texto é produzido. Logo, a simples mudança de contexto faz com que a palavra socorro seja interpretada de maneiras diferentes. Na situação analisada, embora a palavra seja proferida dentro de fumaceiro, ela está totalmente dentro de contexto. Por isso produz sentido, forma um texto. Já, se a pessoa que a proferisse estivesse aparentemente feliz numa festa de aniversário, por exemplo, e do nada gritasse socorro, ninguém a entenderia, uma vez que a situação em que ela foi proferida não comportaria o sentido para tal palavra. Eu não sei se vocês compreenderam o que nós acabamos de ler aí, né? Ou seja, só produz sentido quando se tem um contexto, né? Lá naquele fumaceiro doido ali, com aquelas chamas, se a pessoa disser socorro, você vai compreender que alguém está em apuros e você precisa, né, arranjar uma maneira de salvar aquela pessoa. Mas se a pessoa está numa festa muito tranquila, né, com um semblante de felicidade, e de repente, do nada, ela grita socorro, está fora do contexto o socorro aí. Então não pode ter sentido, não pode ter compreensão, não pode ser texto, né? Não pode. Olha aí. Olha aí. Na imagem ao lado, também não cabe um pedido de socorro. Pelo que vimos, trata-se de uma pessoa em plena felicidade e emoção em contato com a natureza. Não é não, galerinha? Tá maravilhoso, hein? Vocês estão me compreendendo, não estão? Sim ou não? Uruçuí, fale aí para mim. Tá tudo lindo? Alencar, tá tudo tranquilo? Vocês sabem o que é o conhecimento de mundo? Beleza, Uruçuí. O conhecimento de mundo, ao longo de sua vida, o leitor adquire conhecimentos utilizados durante a leitura de textos. O leitor constrói o sentido do texto quando articula diferentes níveis de conhecimento. Entre eles, o conhecimento de mundo. Esse tipo de conhecimento costuma ser adquirido informalmente, através de nossas experiências pessoais e convívio em sociedade. Ativar seu conhecimento de mundo no momento certo pode ser útil tanto para salvar sua vida no meio da floresta, de um incêndio, ou para resolver questões do SAEP, por exemplo, do Enem, por exemplo, de concursos, por exemplo. O conhecimento de mundo. Tá? Então não fique pensando que conhecimento de mundo é algo complicado, não. Não. Você só precisa estar antenado com tudo, verificando o que acontece ao seu redor. É necessário que você leia mais, é necessário que você assista mais a telejornais, leia revistas informativas, porque às vezes a gente só ouve falar, né? Um colega meu falou que era isso, mas você nunca procurou verificar se aquilo que ele falou de fato é verdade. Então, é necessário que você tenha, né, um nível de leitura adequado para você colher mais conhecimento. Dessa forma, até as famosas fake news vão por água abaixo quando você tem um conhecimento de mundo. Tá bom, turma? A construção do nosso conhecimento de mundo começa logo na infância e segue.
Olha aí. Leia. O Alencar disse que lê muitos jornais. Ótimo, Alencar. Né? Começa por aí. Até aquelas revistinhas em quadrinhos, né? Elas produzem sentido para você. Você vai adquirindo conhecimento de mundo ali. Tá? E o interessante é que aquelas tirinhas, elas geralmente tratam de situações do interesse de todos, mas elas trabalham de forma irônica, né? Crítica, né? E vai formando, né, no leitor um conhecedor, né, do que está ali ao redor dele, do mundo dele. Então a construção do nosso conhecimento de mundo começa logo na infância e segue por toda a vida. Olha aí. Professor, o senhor ainda lê? O senhor ainda estuda? Claro! É claro. Ou você acha que eu sou o professor de há 10, 15 anos, o mesmo? Hein? Nós sempre estamos estudando. Porque nós temos que evoluir também. O médico, ele tem que estudar sempre, né? Para colher mais conhecimentos, para ser bem avaliado, para salvar vidas. A capacidade de adequar o discurso às situações concretas representa uma das características essenciais da competência comunicativa de qualquer falante. E daí resultam os conceitos de linguagem formal e linguagem informal. Mais rapidinho aqui. A linguagem formal, né? O registro normalmente utilizado é o registro com cuidado, em que são exemplos de situações formais, as que estão associadas à realização de conferências, de discursos políticos. Trata-se de uma linguagem que pode caracterizar-se pelo rigor sintático, pela riqueza de vocabulário, de tipo erudito e pelo uso de formas de tratamento adequadas ao contexto. Já informal, ao contrário, é aquela em que os falantes usam entre amigos e familiares, em que a preocupação com a correção linguística é menor. E o vocabulário utilizado é muito simples, né? Muito simples. Eu já havia falado para vocês sobre essa questão do registro formal e informal. Olha aí, só para a gente, né, ter uma compreensão maior. Né? Às vezes nós temos, até numa foto, nós temos um registro que é formal e outro informal. Né? Olha só aqui, ó, aquela foto de família. Isso aqui é algo totalmente informal, turma. Né? Totalmente informal. Esse registro aqui familiar. Mas agora, verifique aqui uma solenidade de formatura, né? Alguém aqui proferindo uma palestra, né? Você já percebe que o evento aí é formal. Ah, professor, entendi. Por exemplo, você está... dois tipos de festa. Uma festa de formatura é um evento formal. Mas uma festa que tem um churrascozinho com amigos, lá na sua casa, no quintal da sua casa. Aquele sonzão do Zezo, hein? Wesley Safadão. Aí depois alguém bota Amado Batista, aí você coloca, né? Bota aí um reggae, aí você coloca. Isso aí tudo é registro informal.
tá? Então, a língua, ela também, ela passa por essas duas situações, da formalidade e da informalidade. Você, quando lê um texto, Alencar, quando você lê um jornal, né, lá você encontra a formalidade. Mas quando você está bem aí na frente da sua casa, batendo um papo com o seu vizinho, a formalidade cai por água abaixo. Aí você já vai utilizar algo mais informal. Tranquilo? Vamos aqui. Mais um pouquinho. E quando é que você deve usar o registro formal ou informal? Já falamos para você, né? Tá aí. Numa redação escolar, numa reunião de negócios, num discurso de formatura, em um discurso religioso, né? E também você utiliza esse registro formal junto a pessoas com quem você não tem intimidade. Então, quando você não tem intimidade, você não vai dizer assim, cara, você não vai dizer isso. O senhor, não é? Você vai usar um tratamento de acordo com a pessoa com a qual você está falando. Agora, olha aí, imagens de registro informal. Aquele bate-papozinho lá pelo WhatsApp, não é não, turma? Você está em família, na rua com amigos, no campinho jogando bola, né? No beach tênis. Ali você vai usar a informalidade, mandando uma mensagem aí pelo celular. Tudo bem, isso aí é linguagem informal. Ok? Muito bem, já estamos, né, indo para os últimos slides da parte teórica, tá bom? Porque depois eu quero fazer questões. Vamos lá, vamos andar, vou colocar tudo aqui logo. Opa, pronto, tá aí. Pelo que vimos até então, nós podemos perceber que dependendo do contexto em que estamos inseridos, com quem estamos, para quem falamos ou escrevemos, tudo isso vai ser importante para a escolha do registro do texto que iremos usar. E isso significa o seguinte: não produzimos textos aleatoriamente. Sempre devemos levar em conta todos esses fatores, a fim de que produzamos textos adequados aos eventos comunicativos. Assim, seria inadequado ao contexto chegar, por exemplo, num consultório médico e olhar para a atendente e perguntar: pô, esse doutor vai atender o povo ou não? Aí é inadequado, né, turma? Esse pô, gíria que deve ser evitada com pessoas com as quais nós não temos intimidade. Esse pronome, né, demonstrativo, cujo uso na situação acima dá tanta ideia de proximidade do falante, de intimidade desprezível, quanto espacial. Esse doutor. Então nós temos que escolher palavras adequadas para cada situação comunicativa. Tá? Agora imagine um filho chegar na hora do almoço à casa e falar para os pais assim: excelentíssimos pais, boa noite. O que temos hoje para almoçar? Boa noite. Almoço na noite? Altamente inadequado, hein, turma? Não é não? E excelentíssimos pais, algo formal para alguém próximo a você? Bem, vamos lá, vamos andando. Aqui eu vou passar, né,
vou passar aqui, porque o que nos interessa já foi exposto, tá? Olha aí. Essa também é uma pergunta interessante a ser realizada durante a produção de um texto. À medida que você sabe onde ele vai circular, você também terá ideia de quem sejam seus leitores. Por exemplo, se sua professora lhe pede que produza uma notícia, você entenderá que vai circular num jornal e que os leitores serão as pessoas que gostam de ler jornais. Se lhe pede para produzir uma receita culinária, entenderá que seu texto vai estar num livro de receita real ou imaginário. Olha aqui, você produziu o texto para um jornal. Pronto, está aqui. Leitores de jornal. A interpretação, o que é a interpretação para a gente fechar? É a capacidade de uma pessoa compreender o que está escrito em uma mensagem textual, podendo pensar e refletir a partir daquilo que absorveu após a leitura. Trata-se da informação que vai além do que já é abordado. Por isso, consiste em uma análise subjetiva, tá? Quanto maior for a habilidade de alguém na interpretação de textos, mais facilidade essa pessoa terá em qualquer atividade da vida que tenha relação com a leitura. E aí a gente começa aí a fazer textos, né? A gente passou aí metade da aula só mostrando para vocês a importância do texto, o que é o texto, como é produzido, quais são as condições de produção do texto. E aí, a partir daí, a gente faz a análise. Aí eu tenho: um anjo dorme aqui, na aurora apenas. Disse adeus ao brilhar das açucenas, em ter da vida a levantado o véu. Rosa tocada do cruel granizo, cedo finou-se, e no infantil sorriso passou do berço para brincar no céu. Casimiro de Abreu. Cuidado com esse tipo de leitura aí, viu, turma? Muito cuidado. Qual é o tema do texto, hein? Releia, por gentileza. Vamos lá, vamos lendo. Um anjo dorme aqui. Um anjo dorme aqui. Na aurora apenas. Disse adeus ao brilhar das açucenas, em ter da vida alevantado o véu. Em ter da vida alevantado o véu. Rosa tocada do cruel granizo, cedo finou-se. Cedo finou-se. No infantil sorriso, passou do berço para brincar no céu. O que é que vocês acham da temática desse texto? O tema do texto é a inocência de uma criança? Seria o nascimento de uma criança? O sofrimento pela morte de uma criança? O apego do autor por uma certa criança? Ou a morte de uma criança? Cuidado com o que vocês estão lendo, viu? Cuidado, muito cuidado. Será se é a inocência de uma criança? O que é que o autor descreve aí, Alencar? Uruçuí me respondeu letra E, a morte de uma criança. E aí? Flavio, você pode colocar os polos aí para mim, por favor?
Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras, Eliseu Martins, Guaribas, Ribeiro Galhota e Uruçuí. Queria mais respostas de vocês, hein? Baixa Grande, Cajazeira, Eliseu Martins, Guaribas, Ribeiro Galhota, Uruçuí. Muito bem. Ok, Flavilton, obrigado. Vamos lá pro chat. Muito bem, turma. O Alencar mudou de ideia, acha que a letra E agora. Vamos lá. Tá aí. A morte de uma criança. Não é um anjo que dorme aqui. Na aurora apenas disse adeus ao brilhar das açucenas, em ter na vida alevantado o véu. Morreu, nasceu, logo morreu. Rosa tocada do cruel granizo, cedo finou-se, cedo, morreu cedo. E nesse infantil sorriso, ele saiu do berço, ainda era uma criança de berço, e foi brincar lá no céu. Se você foi brincar no céu, você morreu. Entendeu? Então a gente consegue entender que é criança, mas a gente tem que saber que ela saiu do berço e foi para o céu. Ora, só sai do berço para ir para o céu quando você morre. Por isso que a resposta é a letra E. Compreendido, David? Compreendido, Alencar? Compreendido aí, galera? De Galhota, Eliseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, né? Vamos lá, vamos compreender mais um pouquinho, tá? O tema se desenvolve com base em uma figura de linguagem conhecida como prosopopeia, hipérbole, pleonasmo, metonímia ou eufemismo. Primeiro, a gente tem que saber, né? O que significa cada figura dessas aí. A prosopopeia, né, também é chamada de personificação. É você atribuir características humanas a seres inanimados. Você dizer, por exemplo, que a parede falou para você, isso aí é uma prosopopeia. A hipérbole é um exagero. Te falei 1000 vezes, menino, que isso não presta. 1000 vezes. Ela só falou 2 ou 3. O pleonasmo é uma repetição, né? A metonímia é uma substituição. Por um termo que tem uma certa semelhança, digamos assim. Substituição. Por exemplo, olha, eu leio muito Machado de Assis. Na verdade, você não lê o Machado de Assis, você lê uma obra do Machado de Assis. E o eufemismo é quando você suaviza, né? Como é que é? Professor. Por exemplo, fofoqueira. Eita, é muito grave, professor. Não, ela é produtora de notícias não autorizadas. Ah, meu amigo, aí a coisa melhorou, ficou mais suave. Se você está publicando algo não autorizado, você é um fofoqueira. Se você é um produtor, né, de notícias não autorizadas, você é um fofoqueiro. Beleza? O eufemismo ele serve para abrandar. E aí, você, nesse texto, o que é que você encontra? Vou voltar para o texto. Um anjo dorme aqui na aurora apenas, disse adeus ao brilhar das açucenas, em ter da vida alevantado o véu, rosa tocada do cruel granizo, cedo finou-se e no infantil sorriso passou do berço para brincar no céu.
E aí, turma, qual é a resposta que você vai me dar? Arrisca, Ribeiro Galhota? Ribeiro Galhota, arrisca ou não arrisca uma resposta? Vamos lá, Alencar. Estou querendo de vocês aí, que me deem aí uma resposta. Não, professor, eu acho que a resposta satisfatória é eufemismo. Eita, Alencar. Ele não só avisou não, Alencar, até para você responder a questão anterior, você tinha que perceber, né, que a criança, né, ela saiu da onde? Ela saiu da onde? Do berço, para brincar no céu. Se ela saiu do berço para brincar no céu, o que foi que ele disse? Ele amenizou, suavizou. Né? Ele poderia ter dito, morreu, a criança morreu. Mas ele disse, não, aquele ser, né, saiu do berço para brincar no céu. Então, sair do berço para brincar no céu é suavizar. É dizer que a pessoa morreu, mas de uma forma mais suave. Agora eu quero que vocês analisem esta terceira questão para mim, tá? Eu vou dar, inclusive, um tempo para vocês. No âmbito do poema, nós podemos dizer que pertencem ao mesmo campo semântico as palavras. Cuidado, hein? O que é o mesmo campo semântico? Semântico tem a ver com sentido, tá, turma? Sentido, viu? Seria aurora e véu, anjo e rosa, granizo e sorriso, berço e céu, cruel e infantil. Eu vou deixar na telinha aí 2 minutinhos você pensando. Valeu, na tela 2 minutos. Ok. E aí? Quem é que pertence ao mesmo campo semântico? Ok, Luçuí, a gente vai procurar fazer isso, tá? Pelo menos dando um tempinho. Vocês querem copiar a resposta, é?
Vamos lá. No âmbito do poema, podemos dizer que pertencem ao mesmo campo semântico que palavras. Vamos lá. Qual é a resposta que vocês têm aí? Ribeiro Galhosa diz que é a letra D. Berço e céu. Mesmo campo semântico. Mesmo sentido. Berço e céu. Aurora e véu. Anjo e rosa. Anjo e rosa. Anjo e rosa. Bem, olha só. Anjo e rosa. Ah, professor, quero compreender essa questão de anjo e rosa. Né? Vamos ver aqui. Vamos voltar lá para o texto, saber por que é anjo e rosa, pertencentes ao mesmo campo semântico. Vamos lá. Aqui está a palavra rosa, vou destacar aqui na cor azul. Rosa e a palavra anjo, né? Muito bem. Um anjo dorme aqui, na aurora apenas. Disse adeus ao brilhar das açucenas, em ter da vida a levantado o véu. Uma rosa tocada do cruel granizo. Quem é que é a rosa tocada do cruel granizo? Quem é? Quem é a rosa tocada do cruel granizo? Né? Que finou-se cedo. Hein, turma? Essa rosa é o anjo. Essa rosa é o anjo. Essa rosa, né? O anjo, né? Cedo finou-se. Muito cedo chegou ao final. Essa rosa é o anjo. Então, rosa e anjo estão no mesmo campo semântico. Tem aí o mesmo sentido. Consegue compreender agora? Sim, sim? Pronto. Por isso que a resposta aí é anjo e rosa. Anjo e rosa. E aí, galerinha de Uruçuí, já posso ir para o próximo? Tá? Vocês têm que aproveitar, enquanto eu estiver comentando, vocês já vão escrevendo aí, tá? Já vão escrevendo. Vamos andar mais um pouquinho, mais um tiquinho. Vamos lá então, né? Já estou indo. Estou indo para a próxima. Né? Letra B de bola, a terceira. Vamos para a quarta questão. As palavras que respondem ao item anterior, ou seja, rosa e anjo, marcam uma antítese em relação à vida, hipérboles referentes ao destino, personificações alusivas à morte, metáforas relativas à criança, ou pleonasmo com relação à dor? Essa daí está muito fácil, viu, turma? Para responder. Né? Você sabe o que é antítese? É a ideia oposta, né? Hipérbole é exagero. Personificação é aquela mesma coisa de prosopopeia, né? Metáfora é uma comparação implícita. Pleonasmo, repetição. E agora, qual é a resposta que vocês vão me dar? Às 8h51. A palavra anjo e a palavra rosa. Elas marcam o quê? Ribeiro Galhota. Ribeiro Galhota diz aí para mim que... Qual é a resposta? Hein? Letra D de dado é? Metáforas relativas à criança? Vamos lá. Vamos lá, turma. Vamos lá. Responda aí. Às 8h51,
Estou aguardando os nenezinhos me darem a resposta da questão. Tá? Qual é a resposta? O Alencar diz que é letra A. Ok. Letra A. Uruçuí. Baixa Grande do Ribeiro. Eliseu Martins. Ribeiro Galhota. Pode me responder aí? Galerinha aí de Elesbão Veloso. Turma. Anjo e Rosa, semanticamente, os dois não pertencem ao mesmo campo. Quando eu digo você é um anjo, eu estou usando uma metáfora. Se eu digo que você é uma rosa que vai sair do berço para o céu, né? Isso é uma metáfora. Letra D de dado. Perfeito, Uruçuí. D de dado. Metáfora. Vamos para mais uma questãozinha? Vamos lá? Mais uma questãozinha. Moleza, né não, turma aí? Não tá fácil? A gente tem que ter, assim, muita atenção, né, junto à leitura. Veja que é um texto pequeno. Nós já estamos na quarta questão, praticamente, referente a esse texto, né? Quarta questão. Alencar, aí não é um jogo de oposição, né? Aí não é antítese. Não é antítese. A próxima. Ainda em relação ao texto. Sem ter da vida a levantar do véu. O que é que se entende, hein? Sem ter da vida a levantar do véu. Ao final da resolução dessas questões, né, nós fizemos aí, né, a interpretação e a compreensão do texto. Sem ter da vida a levantar do véu. Sem ter a levantar do véu da vida. Né? Sem ter nascido? Não, porque para ela morrer ela tem que nascer, não é não, turma? Sem ter morrido cedo? Não, ela morreu cedo. Sem ter conhecido bem a vida? Pode ser. Sem viver misteriosamente? Não, acho que a letra D não. Sem poder relacionar-se com as outras pessoas? Mas eu acho que não vai ser a letra E, não. O que é que vocês me dizem aí? Em Alencar, David, Karen, Marcos Vinícius, Uruçuí, né, Ribeiro Galhota. Vamos lá, nós estamos no finalzinho, né? Faltando aí 4 minutos, eu quero fazer pelo menos mais 2 questões. Sem ter essa criança, esse anjo, sem ter da vida a levantar do véu. Sem ter da vida. Me dá a resposta aí, turma. Vamos lá. Vamos lá. Letra C. Né? O Uruçuí colocou a letra C. Sem ter conhecido bem a vida. E Alencar, você me dá que letra aí, Alencar? Confirma aí com o Uruçuí. Perfeito. Né? Ou seja, novinha, ela saiu do berço, a criança, foi para o céu. Ela nem, né, conheceu bem a vida, né, e já teve que partir. Legal, turma? Legal, né? Compreendeu aí, né, Uruçuí e Ribeiro Galhota? Maravilha. Vamos lá para mais uma? Vou passar, hein? Vou passar aqui. Na aurora apenas, é o mesmo que na aurora. Na aurora, é o mesmo que somente pela manhã, no limiar somente, apenas na alegria, só na alegria ou só no final, na aurora. Querem que eu volte para o texto? Querem que eu volte ao texto? Né? Vamos verificar lá a aurora, tá? Aurora, viu, turma? Um anjo dorme aqui na aurora apenas.
Disse adeus ao brilhar das açucenas, em ter da vida levantado o véu, né? Um anjo dorme aqui, na aurora apenas, disse adeus ao brilhar das açucenas. Na aurora apenas, na aurora apenas, na aurora apenas, na aurora apenas. E aí? Qual é a resposta agora que você me dá? Somente pela manhã, no limiar somente? Apenas na alegria? Não, aqui está muito fácil, né? No limiar somente. Né? No limiar somente. Na aurora apenas. E aí nós vamos para mais uma questão. O menino sem imaginação. Olha aí como eu tenho um texto de linguagem mista, né? Eu tenho um texto aí de linguagem mista. Olhe para a criança, né? O que é o corpo da criança? O que é a cabeça da criança, turma? Né? É uma TV que está aí, né? E aí, vamos analisar. Se o menino não tem imaginação nenhuma, é porque os outros falam por ele. Né? Ele só consegue discernir aquilo que é dito pela TV. Mas ele mesmo não tem, né, uma imaginação. O gênero capa de livro tem, entre outras, a função de antecipar uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Pela leitura dessa capa, infere-se, né? Que seu criador teve como propósito criticar a alienação das crianças, promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano, alertar os pais sobre a má influência, satirizar o nível de criatividade de meninos isolados do convívio com seu grupo, condenar o uso recorrente ou censurar o comportamento dos pais. Não, aí está muito fácil. Para fechar com chave de ouro, indubitavelmente letra A. Criticar a alienação das crianças, promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. Porque se você não tem leitura, se você não lê, você vai ser influenciado. Por isso que a letra A é a resposta da questão. Meus amados, o meu tempo acabou. Vou ficar por aqui e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!